Olá, vim dar um recado para o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos, para quem tem. Quem tem pai, aproveite muito, porque faz falta quando uma pessoa não tem. Eu nunca tive órfão de pai vivo, né? Um pai que sempre me odiou, antes de eu nascer já me odiava, que foi uma pessoa terrível e deletéria na minha vida. Foi a pior pessoa que eu conheci na face da terra, essa pessoa. Então hoje não é dia de comemoração, pra mim é dia de luto. Quer dizer, luto não, né? Porque eu já sou adulto, não preciso mais de pai nenhum, mas eu precisei muito. Então eu gostaria de dar esse recado para você que tem pai, aproveitar bastante, que teve, né, um pai presente, e você que tem um pai presente, realmente aproveite bastante, porque faz falta, realmente faz muita falta quem não tem. Eu preferia que meu pai tivesse morto, mas que eu tivesse tido, do que um que está vivo e não presta para nada. E é a realidade, não é porque é sangue, se a pessoa não presta, porque não presta mesmo, não adianta. Não adianta mentir, passar o capelinho e falar que homem maravilhoso. Não, não é, nunca foi, nunca será. Foi um mau marido, foi um mau pai, é um mau amigo, é um ser humano ruim, deletério, pernicioso, é indigno de ser citado. Mas esse vídeo é para isso, para que quem tem realmente valorize, quem tem um bom pai, valorize, porque faz falta para quem não teve. Tanto o pai quanto a mãe faz falta na vida de uma pessoa. No meu caso, eu só tive mãe. Mãe, sim, mas pai, não. E para para o homem, a figura masculina é uma figura importante. A figura masculina, porque é a figura masculina que o rapaz, que o menino, vai se espelhar. E eu não pude me espelhar num homem que é uma tranqueira, que não presta pra nada. E como você pode falar isso do seu pai? Porque não presta, eu sei do que eu tô falando. Eu não posso falar coisas aqui que ele me fez, mas coisas mais absurdas do mundo. E o pior delas é abandono, né? Como que um pai pode ser chamado digno? Como um pai pode ser digno de ser chamado de pai se ele abandona o filho, a própria sorte? E nos poucos anos que estava junto, foi completamente maldoso, deletério, que deveria estar no chilindró hoje em dia, né? Mas, apesar dele, eu continuo existindo. Ele dizia que eu não ia ser nada, dizia que eu não ia ser ninguém, dizia que eu ia morar na rua, dizia que eu não prestava, dizia que eu era feio, eu colocava apelidos terríveis em mim. E como posso, e diz, né, na Bíblia que temos que honrar pai e mãe, mas como honrar um homem que não tem honra? Não tem como você honrar um homem que não tem honra. Eu não o odeio, mas eu tenho muita mágoa e bronca. Mas apesar dele, eu vivo, estou muito bem, graças a Deus. E agora é melhor ainda. Muito bem. Porém, como hoje é domingo, Dia dos Pais, eu decidi gravar esse vídeo dizendo que pai de verdade não é que gera, é aquele que cria, que dá amor, que dá bom exemplo, que dá educação, que dá comida, porque nem isso esse traste fazia, nem comida colocava dentro de casa. E hoje, na época e hoje, só fica falando de Deus, de Bíblia. E às vezes eu trombo com essa criatura para minha desgraça e só fica falando de Deus. Aí eu fico pensando assim, nossa, se soubesse o que você fez, meu amigo, se soubessem o que você fez, a máscara sua ia cair.
Tem pessoas que compram, né? E que nem eu sempre falo, é um alerta também que eu faço. Desconfie da pessoa que fala muito de Deus. Sabe aquela pessoa que fala de Deus, Bíblia, religião toda hora? Tudo é Deus. Antes de tomar um café, ai, obrigado Deus. Ai, porque Deus, e com a Bíblia aqui. Ou abrindo, citando o versículo de Bíblia. Sabe aquela pessoa demais, toda hora? Desconfie, porque essa pessoa está escondendo uma sujeira muito grande. Desconfie, porque não é normal a pessoa agir dessa maneira. Tudo que é exagerado, ela está compensando alguma coisa. Então ela tem tanta sujeira, tem tanta lama dentro dela, e ela sabe que ela tem. Então ela fica falando de Deus toda hora. Sabe? De Deus toda hora. Para quê? Para se camuflar. Para enganar trouxas, para se camuflar, para se esconder. O que mais tem de pessoas que se escondem em igreja não está no gibi. É o que mais tem de pessoas que se escondem. É um lugar perfeito para pessoas se esconder. É porque as pessoas olham e pensam, ai, nossa, frequenta todo dia a igreja, está sempre com a Bíblia embaixo do braço, deve ser uma pessoa tão boa. Geralmente não é, não. Às vezes é o contrário, hein? Porque está escondendo, está suprindo uma falta. Tudo aquilo que a pessoa fala demais, é o que não é. Sabe o que a pessoa fala? É aquilo que ela não é. Ah, eu sou aqui, eu tenho que seguir o mandamento, a igreja, tem que ir para a igreja, tem que... Aquela pessoa fica vomitando regras para todo mundo, ela faz tudo ao contrário daquilo. E é essa pessoa aí, que não é pai, não é digno de ser chamado de pai, não é homem, né? Também, porque nunca teve atitude e nem vai ter. É um caso perdido, isso aí sim é um caso perdido, acredite. E assim, olha essa criatura lamentável, imagina, meu Deus, ainda bem que muitas pessoas nem sabem quem é. Algumas pessoas que me conhecem nem saberão, porque pelo amor de Deus, é lamentável. É lamentável. E fazia exceção de filhos, tratava um de um jeito e o outro do outro. Tratava um, dava tudo para outro, é só humilhação, dava o oposto. Então é uma pessoa que me odiou desde o meu nascimento. Sim, desde o nascimento, desde o ano na barriga. É algo espiritual isso aí. Minha mãe anunciou que estava grávida, já começou a me odiar, a partir daí. Eu, como sou kardecista, acredito no espiritismo, eu entendo que, infelizmente, não que eu merecesse, infelizmente eu precisava ter essa criatura como pai, por algum motivo. Só que, na espiritualidade, para quem acredita, né, nós escolhemos os nossos pais. E os pais aceitam ou não. Porque ser pai e mãe é uma missão. E ele não honrou essa missão. Ele aceitou ajudar a me gerar. Mas ele não honrou essa missão. Ah, mas ele é assim com todos os filhos? Não. Só comigo. Então, assim, no Dia dos Pais eu deixo essa reflexão. Faz muita falta para quem não teve. Porque quando a mãe tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, é muito trabalhoso. Né? E é assim, é triste, né? Mas apesar dele, eu continuo aqui. Apesar dele, eu continuo vivendo feliz. Fez falta, não faz mais. Fez, mas não faz mais. Ao contrário. Foi muito bom ele ter ido embora. Porque nos poucos tempos que esteve do lado, foi só humilhação, xingamento, né? Batia, coisas piores. Então, coisa que hoje, né? Se fosse hoje. Então, assim, sabe, é uma coisa assim que não é uma coisa normal. Porque tem pessoas que têm pai e sempre falam, mas quando eu era criança, meu pai também batia demais, eu era muito arteiro. É uma coisa. Isso é uma coisa. Um pai severo, mas deu comida, deu educação, deu atenção, deu exemplo,
mas ele era severo. Mas esse aí não. Esse aí não. Não deu cultura, não deu educação, não deu comida, não deu amor, não deu atenção. E todo dia abandona. Desde o momento que abandona. Não se abandona uma pessoa um dia. Todo dia que passa é um abandono. Ele me abandonou todos os dias. Não há um dia que ele não me abandonou. E continua até hoje. Claro que eu sou adulto. Mas é um abandono até hoje. Eu não preciso dele mais para nada. E nem quero. Nem que ele quisesse eu ia querer. Imagina, coisa que eu sei que ele não vai querer. Mas mesmo que ele quisesse, Deus me livre. Eu não mereço isso. É uma pessoa totalmente problemática, deletéria. E não interessa se não vão gostar, porque tem... assim, a verdade tem que ser dita. É uma pessoa que não presta. Pronto, acabou. Não presta, pronto. Vou mentir? Vou falar, é uma pessoa maravilhosa. Quem dera, não é. Não é. Nunca foi. Não é um bom amigo, não foi um bom marido, não foi um bom nada. Ah, que qualidade que tinha? Que tem? Nenhuma. É uma pessoa doente, enferma, completamente enferma da mente. Não no sentido de que tem alguma demência, não. É enferma espiritual mesmo, sabe? É ruindade. É ruindade. É ruindade. Por quê? A pessoa pode ter cometido algum erro, mas nunca procurou essa pessoa? Eu tenho 38 anos. Ele não veio falar comigo. Não que eu espere. Não. Mas apenas para comentar nesse Dia dos Pais. Nunca veio falar comigo. Olha, me perdoa. Vamos tentar agora? Eu não ia querer. Mas não fez isso. E nem fará. E nem espero que faça também. Né? Aí, assim, quando a pessoa morre, quando ele for embora, eu vou no velório para fazer o quê? Para quê? Para que eu vou num velório de uma pessoa que tá lá o corpo dela, o espírito vai saber lá onde, né? Uma pessoa que nunca me honrou, uma pessoa que nunca fez nada para mim enquanto ela está viva. Eu vou lá fazer o quê no túmulo? O quê? Nada. E nem pagar enterro eu vou. De jeito não, a não ser que a lei me obrigue. Fora isso, não. Jogo em qualquer lugar. Sim, eu falo isso aí com propriedade porque eu sei do que eu tô falando. Eu sei, só quem sofre determinadas coisas sabe muito bem do que tá falando. Né? Então, eu não romantizo certas coisas. É seu pai. Não é. Não é. Não é. Pai é aquele que cria, que dá amor, que dá condições, que dá exemplo. Pode não dar luxo, não dar dinheiro, porque não tem. Pode não dar presente, porque não pode. Mas dá amor, dá exemplo, dá educação. Essa educação que eu tenho, a cultura que eu adquiri por causa da minha mãe e por mim mesmo. Que eu estudo, leio. Eu sou o oposto do que ele é, em todos os sentidos. E uma pessoa que eu tenho extremamente vergonha, completamente, uma pessoa que eu tenho muita vergonha. Assim, nossa, eu tenho pavor só de imaginar que essa pessoa existe, falar bem a verdade. E quer queira, quer não, eu já sou uma pessoa adulta, que eu te disse, não preciso mais disso. Precisei, mas não preciso mais. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta, entre aspas, não vou fazer para ele. Mas é uma pergunta para ficar no ar, né, para ele. Aonde ele estava quando eu precisei de carinho, de atenção, quando eu passei por situações de sofrimento em mãos de pessoas e eu não tinha um pai para me defender. Aonde ele estava quando eu precisei de um sapato, quando eu precisei de uma roupa, quando eu precisei de um abraço? Aonde ele estava? Aonde esse homem estava? É uma pergunta que eu gostaria de saber. Ele se interessa pela minha vida? Ele me procura? Não. Não existe, eu não tenho pai, não existe isso. Eu não tenho, eu não sei o que é. Entende? Quem cortou laços foi ele, não fui eu. Porque desde o momento que um pai abandona um filho, ele se preocupou comigo.
Ele foi na minha formatura? Não. Ele me pegou na mão e me ajudou em algum problema que eu tive? Não. Ele foi na escola, numa reunião de escola? Não. Ele me deu presente no meu aniversário? Ou pelo menos esteve presente no meu aniversário? Não. Então como que eu posso amar um pai desse? E não é só a ausência. Eu conto também o período que eu estava junto. E esse período que eu estava junto com ele foi terríveis. Foi anos terríveis. Horrorosos. Deletérios. É uma denúncia, um desabafo de homens que não amam seus filhos. Ou ama um e não ama o outro. Mas é aquilo que eu falo. A vida, ela ensina. A vida cobra o preço. E vai cobrar dele. Se é que já não está cobrando. Não é vingança. Não vai dizer nem justiça. É da lei. Tudo que você joga, volta. Tudo aquilo que você deixa de fazer, vai voltar.